Olá pessoal, muito legal estarmos aqui de novo em mais uma aula do CCT. E hoje o nosso assunto está aí na tela, laboratórios acreditados versus não acreditados. O tema surgiu porque muita gente pergunta ao CCT, através dos e-mails, nos nossos treinamentos, qual o grande ou as grandes diferenças entre laboratórios acreditados e não acreditados. E nós fizemos aqui, poderíamos ter feito muito mais, mas nós vamos apresentar para vocês 10 pontos importantes, ou 10 diferenças, digamos assim, que a gente entende que é fundamental entre os laboratórios acreditados e os não acreditados. Portanto, continue aí com a gente até o final. Dê o seu like, por favor, para que a gente possa, o próprio Google, indicar esse treinamento, essa aula aqui para outras pessoas e a gente continuar trabalhando firme para ser referência nessas aulas sobre metrologia e sobre a norma ISO 17025, ok? Bom, rapidamente nos apresentando, está aí o meu nome, Gilberto C. Fidelis, tem aí o nosso nome da nossa empresa, CECT, Centro de Educação, Consultoria e Treinamento em Metrologia e Sistema da Qualidade. Vocês têm aqui o nosso telefone, nosso WhatsApp, Business, e 2 e-mails para contato, ok? Lembrando que nós temos muita experiência nos 2 temas, né? Metrologia ISO 17025, lembrando também que no momento nós temos 8 livros publicados, os 10 temas estão aí na tela, ok? E lá embaixo, na descrição desse vídeo, você vai encontrar o link, esse link que eu estou apontando agora com o mouse, onde você vai poder encontrar todos esses livros para fazer a aquisição. A gente gostaria muito de tê-los como nosso cliente nesses livros, ok? Então, aí os temas, vamos começar então o nosso assunto. E eu vou começar de um ponto bem assim lá no início mesmo, onde a pergunta é: o que é acreditação de laboratórios, né? Olha, o legal da acreditação, pessoal, é o que está aí na tela, no conceito, é um reconhecimento formal. Dado por quem? Eu já vou mostrar para vocês que esse reconhecimento é dado por a coordenação dentro do Inmetro, que é chamada de CGEC, Coordenação Geral de Acreditação, em que, como está aí no conceito, é o reconhecimento formal de que um laboratório, ou o laboratório, está operando com o sistema de gestão da qualidade documentado. E qual é esse sistema de gestão da qualidade? Nós vamos mostrar para vocês que o laboratório só consegue a acreditação se ele cumprir, se ele atender e implantar a norma ABNT ISO/IEC 17025. Então, ele implementa esse sistema de gestão da qualidade e aí ele tem que demonstrar uma coisa extremamente importante que está aí destacado em vermelho da definição, que é que ele tem que ser tecnicamente competente. Ele tem que demonstrar essa competência. Isso, inclusive, vai ser um ponto que nós vamos destacar como uma grande diferença de um laboratório acreditado e não acreditado para realizar calibrações ou ensaios específicos. Então, está aí a definição. Reconhecimento formal de que o laboratório está operando com um sistema de gestão da qualidade documentado e que ele é tecnicamente competente para realizar algumas calibrações ou alguns ensaios ou algumas calibrações e alguns ensaios específicos, ok? Bom, então nós temos do lado aqui esquerdo agora, abrir uma caixinha aí, colocando CGEC, Coordenação Geral de Acreditação de Laboratórios. O que a CGEC faz? Acredita, entre outras coisas, né? Nós aqui estamos focando em acreditação de laboratório. A CGEC acredita laboratórios. E esses laboratórios, presta atenção que isso é muito importante na definição do conceito. Esses laboratórios que estão acreditados na Coordenação Geral de Acreditação de Laboratórios, CGEC, eles podem integrar ou a Rede Brasileira de Calibração, comumente chamada de RBC, ou na Rede Brasileira de Laboratório de Ensaios. Se ele faz calibração, ele entra, ou ele pode integrar a chamada Rede Brasileira de Calibração. Se ele faz medição ou ensaio, então ele entra lá na Rede Brasileira de Laboratório de Ensaios. Mas são somente laboratórios acreditados que podem, então, participar ou integrar as duas redes. A Rede Brasileira de Calibração e a Rede Brasileira de Laboratório de Ensaios. Bem,
O que acontece entre a SEGECRE e os laboratórios acreditados? Há um contrato de acreditação entre eles, ok? Entre as duas instituições, SEGECRE/Inmetro, com o laboratório ou a instituição que representa, onde está inserido esse laboratório. Há uma emissão de um certificado de acreditação, ok? Que atesta que esse laboratório está acreditado. E há também, naturalmente, onde vocês podem encontrar no site do próprio Inmetro, uma relação de serviços acreditados, porque o laboratório ele pode se acreditar para tudo o que ele faz, todo o serviço de calibração, todos os ensaios, mas pode se acreditar para apenas alguns ensaios. Então é importante você, se tem interesse em contratar um serviço de um laboratório acreditado, conhecer o que é o que a gente chama aí, vou passar o mouse agora, a relação de serviços acreditados, que é muito chamado de escopo do laboratório. Muita gente pergunta qual é o escopo da acreditação do seu laboratório. É isso aí, é a relação de serviços para a qual aquele laboratório está acreditado. Então ele está acreditado para alguns serviços. Na verdade, até muita gente diz que a acreditação é para serviços, não é o laboratório, é para uma lista de serviços. Isso, no fundo, é verdade. E como nós falamos também, o laboratório, para ser acreditado, tem que ter um sistema de gestão da qualidade implementado. Qual é? É da ISO 9001? Não. É da ISO 14001? Não. Qual é o sistema? É da norma ISO 17025. Então, tem que ter um sistema da qualidade implementado como um ponto fundamental para a solicitação de acreditação do laboratório. Claro que dentro dos requisitos todos para o laboratório se acreditar, não é só ter um sistema da qualidade implementado, Tem uma série de outras coisas que o laboratório deve demonstrar, algumas nós vamos falar aqui, outras não, mas isso está tudo lá e talvez seja assunto até para nós falarmos em outro momento, numa outra aula, mas isso está tudo lá também no site do Inmetro, essa relação de outros documentos e outras coisas mais que o laboratório deve atender, ok? Bom, então tá aí. Os pontos principais com relação à acreditação do laboratório. Eu queria só abrir um parênteses aqui e dizer o seguinte, pessoal. Então, abrindo parênteses dizendo o seguinte, olha, a acreditação. A gente não está querendo aqui, por favor, entendam o seguinte. Nós estamos aqui querendo dizer que só laboratórios acreditados que são competentes. Mas, Gilberto, você falou e destacou ali em vermelho que o laboratório, para ser acreditado, tem que ser tecnicamente competente. Sim, esse é um ponto fundamental. Mas, contudo, entretanto, todavia, eu gostaria de destacar o seguinte, pessoal. Não é só os laboratórios acreditados que são competentes. Existem muitos laboratórios, quase todos que não são acreditados também são competentes. Só que eles não conseguem, digamos assim, evidenciar essa competência. Na verdade, a acreditação é um atestado, é uma evidência técnica dessa competência que o laboratório tem. Isso já é uma vantagem muito grande para um laboratório que é acreditado. Perceberam? Então, por favor, não vão dizer que o Gilberto do CCT ou que o CCT está dizendo que os laboratórios não acreditados não são competentes. Não é isso. O que nós estamos querendo destacar aqui é que os laboratórios acreditados conseguem demonstrar essa competência, principalmente porque eles são os pontos que a gente vai destacar na sequência. Eles são acreditados, têm um sistema da qualidade implementado e são avaliados, são auditados pela própria SEGECRE, que diz no final, esse laboratório, nós reconhecemos que ele é tecnicamente competente para fazer alguns ensaios, algumas calibrações, algumas medições e assim por diante. Ok? Então, fechando parênteses, que fique bem claro isso aí, para não ter confusão depois, por favor, Ok? Vamos lá então? Olha só. Eu só queria, antes de entrar nos pontos chaves da diferença entre laboratórios acreditados e não acreditados, eu gostaria de colocar mais algumas coisinhas que a gente já falou, mas gostaria de repetir e ressaltar. A acreditação de laboratórios de ensaios e calibração tem ainda 3 pontos importantes. Primeiro, a Coordenação Geral de Acreditação, que é a SEGECRE, do Inmetro, presta atenção aqui, outro ponto extremamente importante, é o único organismo de acreditação reconhecido no Brasil. Então, se cair numa prova, se alguém perguntar para você quem é
que é no Brasil oficialmente o organismo, ou quem é o organismo oficial de acreditação no Brasil, reconhecido para fazer acreditação de laboratórios, é a Coordenação Geral de Acreditação, que fica lá no Inmetro. Esse é um ponto importante. Outro, veja bem aqui, ó. A acreditação é de caráter voluntário. Ela é voluntária. O Inmetro não vai chegar, botar, como se diz, a faca nas costas de alguém do laboratório e dizer, vocês têm que se acreditar, obrigatoriamente. Não. Ela é voluntária, ela é de caráter voluntário, mas, na grande maioria das vezes, um laboratório procura a acreditação porque tem um cliente que está exigindo, ele tem um grande negócio para fazer com uma instituição no exterior, e essa instituição lá fora está exigindo acreditação e assim por diante. Então ela acaba virando muitas vezes compulsória, obrigatória, mas conceitualmente não é a SEGECRE, não é o Inmetro que vai bater na porta do laboratório e dizer vocês têm que se acreditar. Ela vai vir, essa solicitação de acreditação, essa exigência vai vir de alguém externo, mas nunca vai vir da própria SEGECRE Inmetro, ok? Então ela é de caráter voluntário nesse sentido e representa, na verdade, o que a gente já falou, o reconhecimento formal dessa competência do laboratório para desenvolver as suas atividades de calibração, medição e ensaio de acordo com requisitos pré-estabelecidos. Onde é que estão, Gilberto, esses requisitos pré-estabelecidos? Lá na norma ISO 17025 e também tem requisitos que são pré-definidos, pré-estabelecidos, definidos pela Coordenação Geral de Acreditação também, através dos chamados, principalmente, NIT-DICLAS, ok? Então tem lá requisitos complementares para a avaliação da incerteza de medição, para participação em ensaios de proficiência, para uso do símbolo da acreditação, e etc, etc, etc. Ok? E para encerrar aqui nessa parte inicial de introdução, ainda gostaria de destacar que a acreditação, ela é realizada segundo uma norma técnica. O laboratório, para se acreditar, muita gente já procurou o CCT. Ô Gilberto, eu tenho aqui ISO 9001 implementado no meu laboratório. Eu posso solicitar já a acreditação? Eu digo, lamento, mas essa não é a norma usada pela SEGECRE para a acreditação de laboratórios. A norma é a norma ABNT NBR ISO IEC 17025, como está aqui embaixo, ok? Então, os requisitos que o laboratório tem que atender estão estabelecidos numa norma técnica internacional, por isso que ela é uma norma da ISO, chamada ISO 17025, junto com a IEC, que não apareceu aqui, e isso é uma norma traduzida e significa que os requisitos lá fora, na Europa e nos outros continentes, são equivalentes ao que a gente usa aqui na América do Sul, na América do Norte, no Brasil, portanto, e assim por diante. Ok? Legal? Então tá aí os 3 pontos importantes sobre a acreditação de laboratórios que eu gostaria de chamar a atenção de vocês aí nesse começo. Pessoal, vamos lá então? Vamos agora abordar quais são os 10 pontos que a gente gostaria de fazer, como diz aqui no título, ó, laboratórios acreditados versus não acreditados. De novo, repetindo, não significa que os laboratórios não acreditados não são competentes. Primeiro ponto, sistema de gestão da qualidade é obrigatório para um laboratório acreditado. A gente viu ali no conceito, ok? Um laboratório, então, para buscar acreditação, obrigatoriamente tem que implementar um sistema de gestão da qualidade segundo a norma NBR ISO IEC 17025, como tem na tela. E agora nós estamos na versão atualmente de 2017. Pode ser que você está ouvindo já essa aula e essa versão já mudou. Por isso que a gente nem colocou a versão aí. E um laboratório não acreditado? É uma decisão interna dele implementar ou implantar a norma 17025 ou não. Hoje eu conheço vários laboratórios que não são acreditados e que usam a norma ISO 17025 como uma referência também para um sistema de gestão da qualidade, que às vezes é integral, ou seja, ele não está acreditado, então ele não tem a obrigação
de atender todos os requisitos, né? Então, às vezes, ele atende alguns requisitos que são mais importantes, outros ele deixa de lado, ou ele vai implementando aos pouquinhos e assim por diante. Bom, aqui já tem um ponto muito importante. Para se acreditar, o laboratório não pode ter um sistema capenga de funcionamento, um sistema de gestão da qualidade meia boca, como se diz. Tem que ser o sistema de gestão da qualidade e completinho, segundo a norma 17025, ok? Então, aí, nesse caso aqui, essa palavra obrigatório, né, é no sentido de que, lembrando, a acreditação é voluntária. O que é obrigatório é, para se acreditar, depois que o laboratório decidiu se acreditar, é obrigatório ele naturalmente implantar a norma ISO 17025, senão não faz sentido. Ok? Então, o primeiro ponto importante está aí. Segundo ponto importante é o que a gente chama de rastreabilidade metrológica. Veja bem, nós estamos falando aqui de laboratórios acreditados para fazer o quê? Ensaios, medições e calibrações. Não faz sentido um laboratório se acreditar, e na verdade esse é um ponto importante da norma, é um requisito, como a gente colocou aqui, né, fundamental para a acreditação, a evidência da rastreabilidade metrológica. Isso quer dizer que todos os padrões usados, todos os equipamentos usados pelo laboratório devem evidenciar a rastreabilidade metrológica obrigatória aos padrões do Laboratório Nacional de Metrologia naquele país ou em outros países que tenham o reconhecimento formal dessa rastreabilidade, que podem evidenciar ou fornecer essa rastreabilidade metrológica. Então é um requisito básico. Não adianta o laboratório chegar lá, eu tenho um monte de equipamentos, mas nada está calibrado. Ok? Não vai se acreditar. Isso aqui é o que a gente está chamando aqui a atenção para vocês. E os não acreditados? Olha, os não acreditados, infelizmente, ainda existem alguns, poucos, né? São poucos, que ainda não têm rastreabilidade 100%. Mas o comprador do serviço de calibração, de medição e ensaio junto a ele deve avaliar isso, deve exigir uma evidência dessa rastreabilidade. E aqui um outro ponto importante que muitos auditores internos por aí se enrolam. Quando o laboratório é acreditado, ele não precisa solicitar ao laboratório acreditado uma evidência da rastreabilidade. O próprio símbolo, prestem atenção no que eu estou dizendo, hein? O próprio símbolo lá da acreditação, no certificado emitido por aquele laboratório, o relatório de ensaio emitido pelo laboratório que está acreditado já é uma evidência de rastreabilidade metrológica. Por quê? Ele é auditado, é um requisito fundamental. Ele é auditado com relação a essa rastreabilidade metrológica e ele não vai conseguir se acreditar, porque esse é um ponto importante se ele não conseguir evidenciar essa rastreabilidade metrológica. Ou seja, essa ligação aos padrões internacionais, através de uma cadeia contínua de comparações, como é o conceito de rastreabilidade, nós temos aí uma outra aula aqui no canal que fala sobre o conceito de rastreabilidade metrológica que a gente gostaria que você assistisse, ok? Então, o laboratório acreditado obrigatoriamente evidencia essa rastreabilidade e o próprio símbolo da acreditação já é suficiente para isso. O não acreditado, ele pode ter rastreabilidade, naturalmente ele vai buscar uma rastreabilidade metrológica, até em laboratórios acreditados, mas ele deve ser avaliado se você é o comprador do serviço, porque ele pode não ter essa rastreabilidade assegurada, ok? Ou não consegue evidenciá-la. Isso pode ser um problema, né? Aí toda a confiabilidade da calibração, medição e ensaio vai por água abaixo. Terceiro ponto importante que a gente gostaria de destacar é que o laboratório acreditado, ele é avaliado, ele é auditado periodicamente pela Coordenação Geral de Acreditação, ok? Essa avaliação, essa auditoria, digamos assim, ela acontece depois que o laboratório já está acreditado a cada 2 anos. Inicialmente, na primeira acreditação, para a segunda acreditação é 1 ano esse intervalo. Então ele é avaliado na primeira vez, depois da segunda avaliação, ela acontece, digamos assim, depois de 12 meses ou 1 ano, certo? Depois esse intervalo passa a cada 2 anos. E o laboratório não acreditado? Como ele não está acreditado, ele não vai ser avaliado pela SEGECRE. Talvez ele seja avaliado, auditado por um cliente, né, externo, ou ele faça auditorias internas. Mas essa avaliação adicional importante de uma equipe experiente, como é a equipe de avaliadores da SEGECRE, ele não vai passar. O que é uma grande diferença. Okay? É uma baita diferença. Uma diferença importante.
Tá legal, pessoal? Vamos lá. Próximo ponto. Competência do pessoal. Esse é um ponto extremamente importante, fundamental como a rastreabilidade metrológica. Veja que eu coloquei aqui, ó, que a competência do pessoal do laboratório é, na verdade, considerada o requisito mais importante para a acreditação do laboratório. Veja bem, a rastreabilidade é fundamental. E esse aqui é, na minha visão, o requisito mais importante. Inclusive está lá no título da norma. Se você pegar a norma ISO 17025, você vai ver lá que, né, você vai ler lá que o título é Requisitos Gerais para a Competência de Laboratórios de Ensaios e Calibração. Ou seja, a palavra competência está no próprio título. Não é competência de quem? Claro, competência, o laboratório só vai ser competente se as pessoas forem competentes. E essa competência, ela é o ponto mais importante, como eu falei para vocês, e ela é avaliada. Nessa avaliação de cada 2 anos que acontece aqui, nós vamos mostrar que é um ponto importante, ela é extremamente avaliada pela Coordenação Geral de Acreditação. Como que ela é avaliada? Nós vamos falar num outro ponto aí mais para frente. Fique ligado aí, acompanhe aqui a nossa apresentação, que é chamada as auditorias de medição, onde a gente avalia então as competências, onde então a gente avalia a competência do pessoal para fazer as calibrações, medições e ensaios. E os laboratórios não acreditados, como é que ficam nessa história? Olha, ele pode ser auditado pelo cliente, essa competência, mas eu diria dificilmente. Ou até auditado internamente. Dificilmente isso vai acontecer. Não é, em geral, deveria ser. Tem laboratórios que auditam essa competência? Tem. Mas não é uma prática como é um requisito visto pela o organismo de acreditação como um ponto-chave. Então essa é uma baita diferença também. Uma diferença extremamente importante aí entre o laboratório que está acreditado e não acreditado. De novo, lembrando, eu estou falando aqui de auditoria. Não estou dizendo que o laboratório não é competente. O não acreditado pode ser competente. Só que ele não consegue evidenciar isso. Por quê? Ele, primeiro, que ele não é avaliado com relação ao CEGEC e às vezes não é nem feita essa auditoria interna. Então como é que eu vou mostrar essa competência? Se ele não tem nenhuma evidência. Ok? E quando tem essa evidência talvez seja só interna. O que pode levar, digamos assim, alguns clientes a ficarem um pouco desconfiados. Mas vocês que avaliaram internamente isso, não tem uma avaliação externa para complementar o que vocês fizeram, ou para fortalecer, para, digamos assim, ir de encontro àquilo que vocês acharam internamente, né? Tá bom? Para reafirmar aquilo que vocês encontraram nas auditorias internas. E, com relação a essa competência, né? Tá bom? Então veja bem, um ponto extremamente importante, competência da equipe do pessoal. E essa competência é saber fazer, pessoal, né? Saber fazer bem as calibrações, medições e ensaios e saber o que está fazendo, né? Para poder tomar as decisões e as análises adequadas sobre os resultados que foram encontrados nesses serviços. Outro ponto importante, que é o quinto, aqui nós estamos chegando na metade dos pontos importantes, a diferença entre os laboratórios acreditados e não acreditados, é a questão da infraestrutura laboratorial. Ok? Que é um outro ponto extremamente importante, que aqui também a gente destaca que ela é avaliada pela CEGEC, porque é um requisito da norma ISO 17025. Dentro de um laboratório que não é acreditado, ela até pode ser auditada por um cliente, ou seja, também auditada internamente, se o laboratório faz auditoria interna. Mas, aqui, no laboratório acreditado, ele é uma obrigação, aqui pode ou não. Então, se você for comprar um serviço de acreditação, você tem que se preocupar com isso. Vem cá. E aí, infraestrutura laboratorial? Eu já entrei em cada laboratório, gente, que é uma bagunça. Né? Não tem... a climatização não é adequada para os tipos de serviços que são feitos e assim por diante. A sujeira no laboratório, né? Em termos de quantidade de pó no ambiente. Ok? Controle de temperatura, controle de umidade, controle de estabilização de tensão elétrica na rede. Certo? Ar em movimento no ambiente, controle e saída de pessoal do laboratório. Então tudo isso é avaliado por um laboratório acreditado. E no não acreditado, até pode, né? Temos que checar se isso acontece lá, tá bom? Mas, assim, por que a infraestrutura está aqui? Porque a infraestrutura pode afetar
por esses aspectos que eu acabei de falar para vocês, muito da qualidade dos resultados. Assim como a competência, naturalmente, tá? Ok? Vamos nessa? Então, nós acabamos aqui, nessa primeira parte, digamos assim, falando dos 5 pontos fundamentais, os 5 primeiros pontos que a gente gostaria de chamar, que é a diferença entre a ISO, ou melhor, entre os laboratórios acreditados e não acreditados. Vamos para os 5 últimos, então. Vamos lá, os demais. Outro aspecto importante, procedimentos de gestão e procedimentos técnicos. Os laboratórios acreditados têm que ter esses procedimentos de gestão e técnicos documentados. Ok? Alguns a norma deixa bem claro que deve ter, deve existir. Outros ela deixa para o laboratório decidir. Ok? Mas, lembrando aquilo que a gente sempre diz lá no nosso curso de interpretação da norma ISO 17025, para que servem bons procedimentos? Inclusive para treinamento de pessoal. Serve também os procedimentos para garantir que os serviços sejam feitos da mesma forma, ou seja, como a gente diz no popular, feitos os serviços de forma padronizada. E outra coisa importante com relação aos procedimentos, seja técnicos e de gestão, é para que o laboratório consiga manter a sua memória técnica, né? Ele consiga, não só técnico, mas de gestão, ele consiga, digamos assim, garantir que ele não vai perder tecnicamente e também na forma de fazer a gestão do laboratório, mesmo que alguém importante saia do laboratório. E toda essa documentação, seja procedimento, de gestão ou técnico, eles são avaliados pela CEGEP. O laboratório não pode inventar um procedimento de calibração, ele não pode inventar um procedimento de ensaio. O caminho natural é ele seguir uma norma técnica, mas se não tiver uma norma técnica, ele pode seguir um procedimento de um documento reconhecido internacionalmente. Se não tem, aí ele pode até criar um procedimento, mas ele não pode criar assim, eu criei, eu inventei. Ele vai ter que fazer uma validação desse método, desse procedimento, e demonstrar que esse procedimento consegue ser usado para uma calibração, edição e ensaio e gerar resultados tecnicamente válidos. Ok? Bom, e os laboratórios não acreditados? Pode ser até que ele tenha bons procedimentos, mas esse procedimento, como a gente falou, ele vai ter que ser auditado pelo cliente ou auditado internamente para evidenciar que eles são bons procedimentos e que eles conseguem gerar esses resultados tecnicamente válidos que a gente falou ainda há pouco. Outro ponto importante é o conteúdo dos certificados e relatórios, né, dos certificados de calibração e dos relatórios de ensaios. A norma ISO 17025 tem lá uma seção que traz, esse é o conteúdo mínimo que um certificado, que um relatório de ensaio deve ter. Então, a forma, a cor, o tamanho da fonte, etc., tudo isso que define o laboratório, mas aqueles requisitos lá devem estar presentes. E no nosso curso também lá, se você já fez, né, você viu isso, no curso nosso de calibração ou no curso de interpretação de certificado de calibração, vocês têm lá uma lista de todos esses requisitos associados a um bom certificado de calibração e relatório de ensaio. Bom, então a própria norma ISO 17025 requer uma série desses itens com serem constados no relatório, e o não acreditado, em geral, ele segue o que a norma 17025 coloca. Mas tem muitos laboratórios, eu já olhei, já avaliei, muitos certificados de laboratório não acreditados, eles deixam um pouquinho a desejar. Tem alguns, inclusive, que nem relatam incerteza de medição, que é um requisito extremamente fundamental, segundo a norma 17025. Então, os laboratórios não acreditados, geralmente a grande maioria segue o que está definido na norma 17025, mas outros ainda deixam um pouco a desejar com relação a quantidade, né, e atender a todos esses requisitos de uma forma clara, de uma forma adequada e assim por diante. Bom, faltam 3 itens ainda. Vamos ver quais são eles, que a gente colocou aqui como importante. Outro, auditorias internas. A norma ISO 17025 ela requer que sejam realizadas auditorias internas.
Ah, mas peraí, Gilberto, você falou que a SEGECRE vai lá e audita o laboratório, mas além disso, ainda tem que ser feitas, ou tem que ser realizada auditorias internas? Sim. As auditorias, ou chamadas avaliações da SEGECRE, elas sempre vão acontecer, mas elas, na verdade, não substituem as auditorias internas. As auditorias internas também têm que acontecer, ok? E também tem que acontecer o que a gente chama de análise crítica do sistema de gestão da qualidade, que é aquela chacoalhada que o laboratório tem que dar no sistema de gestão da qualidade para ver o seguinte, pessoal, o que está funcionando, o que legal, o que não está funcionando bem. O que nós precisamos melhorar, o que nós precisamos mudar e assim por diante. Então as duas coisas vão andar juntas. E todas as duas, seja tanto a auditoria interna como essa análise crítica do sistema de gestão da qualidade, ela visa uma coisa importante dentro do laboratório. Qual é? Melhoria contínua. Né? A norma ISO 17025 ela requer melhoria contínua. Ou seja, tudo aquilo que o laboratório faz hoje tem que ser melhor do que ele fez no passado. Essa é a ideia. Claro que nem tudo, mas que haja uma evolução natural, porque as auditorias internas vão detectando não conformidade, o laboratório vai melhorando, e na análise crítica do sistema de gestão da qualidade, aquele SGQ que a gente colocou ali, eu passar o mouse agora, tá vendo? Isso que significa Sistema de Gestão da Qualidade do Laboratório, que atende a norma 17025, ele vai evoluindo com o tempo através dessa chacoalhada, assim, outros pontos que a gente enxerga que não tão legal do laboratório, está funcionando, mas pode dar aquela melhorada, e assim por diante. Então, auditoria interna e análise crítica são requisitos da norma e também não é só avaliar, né? Não é só fazer análise crítica nem fazer auditoria. Elas também são auditadas pela SEGECRE. Qual é a competência da equipe de auditores que fez essa auditoria interna? Qual é a competência da equipe que fez essa análise crítica do sistema de gestão? Ok? E no laboratório não acreditado, olha, nem sempre elas são realizadas. É uma pena, elas deveriam. Às vezes, um laboratório não acreditado ele tem muita auditoria de cliente, o que é um bom sinal. Okay? E algumas delas alguns laboratórios não acreditados até fazem auditoria internas. Alguns laboratórios, repetindo, alguns laboratórios não acreditados até fazem auditorias internas. Ok? Mas, como eu falei, quando ele está acreditado, a SEGECRE avalia a competência dos auditores e avalia como essa auditoria foi realizada e assim por diante. E a gente espera que essa auditoria seja bem realizada. Esse é o ponto-chave aqui, né? Tá certo? Vamos a penúltimo ponto que a gente definiu aqui. Tá aí, ó. Além das auditorias internas, ou melhor, vamos falar assim, ó. Essas auditorias de medição, elas estão dentro dessas auditorias internas, só que elas são muito importantes. A auditoria de medição, na verdade, é aquela auditoria da competência. Só que aqui é auditoria técnica, por isso que a gente chama de medição. Auditoria de medição, poderia chamar de auditoria técnica. É aquela em que um auditor interno, porque também tem que ser feito na auditoria interna, na verdade, os avaliadores da SEGECRE, porque digamos assim, o Gilberto vai fazer uma calibração. Então, nas auditorias, nas avaliações da SEGECRE, o avaliador da SEGECRE para dizer eu quero acompanhar o Gilberto executando essa calibração, ou essa medição, ou esse ensaio. Então ele vai acompanhar tudo que o Gilberto vai fazer nesse serviço, desde a preparação até a emissão do certificado de calibração. Perceberam? Isso acontece igualmente ou equivalente para o ensaio, desde a preparação da amostra até a emissão do relatório de ensaio. Isso é uma avaliação da competência que a gente chama de auditoria de medição. Então, por que a gente colocou aqui, auditoria de medição e não entraria ali no grupo de cima de auditorias internas? Porque muitas vezes um laboratório não acreditado, ele até faz auditoria interna, mas ele não faz uma auditoria, como a gente falou, de medição. Para acompanhar alguém, os auditores internos não acompanham alguém fazendo a calibração, a medição e ensaio. Okay? E claro que essa auditoria de medição, o ideal seria conseguir auditar tudo que o laboratório faz de calibração, todo o serviço que o laboratório faz de ensaio, mas isso é impossível. Então pode ser feito por amostragem, tá certo? Pegar alguns serviços, auditar agora nesse ano, daqui a 2 anos auditar outros e assim por diante. Então, a grande diferença aqui, que a auditoria de medição, então, nos laboratórios acreditados, ela é obrigatório
né? A CEGEC faz essa avaliação e na auditoria interna que o laboratório é obrigado a fazer, quando ele está acreditado, ele também tem que fazer auditoria de medição. Auditoria de acompanhamento de alguém fazendo uma medição, uma calibração e um ensaio. E no laboratório não acreditado, nem sempre elas são realizadas. Esse é o grande ponto. Ok? Bom, tem laboratório que faz, Gilberto? Tem. São poucos, são raros. Tende a melhorar? Tende. A gente espera que isso realmente seja um ponto importante considerado pelos laboratórios não acreditados no futuro. E então, qual é o último destaque nosso aqui entre a diferença dos laboratórios acreditados e os não acreditados? O último ponto que a gente colocou é o seguinte: garantia da validade dos resultados. A norma ISO 17025 tem uma seção que requer que o laboratório acreditado faça ou evidencie garantia da validade dos resultados. O que é isso, né? O que é essa garantia da validade dos resultados? O laboratório tem que evidenciar, tem que demonstrar, entenda-se assim, que os resultados que ele está conseguindo nas calibrações, nas medições, nos ensaios, são tecnicamente válidos. Para isso, ele tem que fazer uma série de controles chamados internos. Por exemplo, fazer comparações intralaboratoriais periodicamente, fazer checagem dos equipamentos de medição periodicamente. São dois exemplos, né, de, digamos assim, controles de garantias internos. Também tem que fazer a garantia de controle de resultados externamente. Aí ele compara agora o resultado do laboratório com o de um outro laboratório, por isso que é chamado externamente. E aí o grande exemplo, o grande requisito aí da norma, e decide a acreditação, né, até mantimento, digamos assim, a manutenção da acreditação do laboratório, é a participação nos chamados ensaios de proficiência. O resultado do laboratório acreditado é comparado com o de um outro laboratório, geralmente também acreditado. Esses resultados são confrontados para ver se eles são compatíveis ou não compatíveis. Se o laboratório acreditado dá um resultado não compatível, ele tem que tratar isso como uma não conformidade, porque é séria. Isso demonstra que aquela competência técnica, que é um ponto importante, um ponto-chave, como a gente mostrou aqui para vocês, e colocamos aqui para vocês como requisito importante entre um laboratório, uma diferença importante do laboratório acreditado ou não, ele não está sendo conseguido, não está sendo atingido, né? Então, essa garantia da validade do resultado na prática significa que o que então, Gilberto, depois de tudo que o laboratório faz, depois que ele implantou o sistema, ele tem que garantir que está saindo lá, né, resultados no seu processo de medição, no seu processo de ensaio, no seu processo de calibração, resultados tecnicamente válidos. Não são resultados perfeitos, mas são resultados com erros e incertezas que não prejudicam o cliente. Ok? E no laboratório não acreditado, Gilberto, eles nem sempre são realizados, ou praticamente não são realizados. Tem até alguns laboratórios que fazem alguma coisa assim, tem uma grande preocupação dos laboratórios não acreditados em cima dessa validade de resultados, mas ela nem sempre é muito bem documentada, ela nem sempre é muito bem analisada e assim por diante. Tem muito bons laboratórios não acreditados que fazem isso muito bem, mas outros ainda deixam muito a desejar. E se num laboratório acreditado acontecer isso, ele deixar a desejar, ele vai, digamos assim, ser questionado pela Coordenação Geral de Acreditação. Olha, isso aqui não está legal, isso aqui tem que mudar. E muitas vezes pode até ser identificada uma não conformidade, como eu falei para vocês, ele tem que trabalhar com isso aí, tá? Então vejam bem, pessoal, nós colocamos aí 10 pontos, vocês poderiam dizer, pô, Gilberto, mas ainda tem aquele outro aspecto, mas tem aquela outra coisa, vocês poderiam colocar aqui outros pontos, poderiam, mas para esse vídeo não ficar muito longo, essa aula não ficar muito longa, eu acredito particularmente que esses aí são os pontos fundamentais e importantes. Se a gente colocou alguma coisa, ou deixou de colocar alguma coisa que você não concorda, legal. Bota aí nos comentários, ok? Olha, Gilberto, eu gostaria, o que tu acha disso aqui? O que tu acha daquilo lá? Né? E nós vamos dar uma analisada e vamos te responder, tá? Mas, assim, esses são os pontos. Então, a gente gostaria de chamar a atenção daquilo de novo, reforçar aquilo que nós já comentamos. Existem laboratórios não acreditados competentes, mas eles não conseguem evidenciar essa competência. A melhor forma de avaliar essa competência, ou de demonstrar essa competência, é através da sua acreditação. Que não é fácil, mas também não é o fim do mundo.
dá trabalho, consome tempo naturalmente, requer muita atenção do laboratório, não é barato, mas, digamos assim, se tem muitos laboratórios acreditados e muitos laboratórios estão procurando, é porque isso de alguma forma compensa, tá certo? Financeiramente deve compensar. E é muito bom a gente ter um organismo, digamos assim, reconhecido nacionalmente e internacionalmente, como é a Inmetro, através da sua Coordenação Geral de Acreditação, que diz: olha, vocês são competentes. Não somos nós que vamos estar dizendo isso. É um órgão que não tem nada a ver conosco, né? Um terceiro, tá certo? Que vai lá, nos audita e diz: vocês são competentes para fazer essas medições, essas calibrações e esses ensaios. Isso é muito bom? Sim, sem dúvida nenhuma. Ok? Pessoal, tem muita coisa ainda para a gente vai falar. A gente aqui abordou alguns pontos importantes. A acreditação ainda tem outros pontos importantes que a gente vai abordar em outras aulas. Tá certo? Eu queria convidá-los a conhecer o nosso curso sobre interpretação da norma ISO 17025, conhecer o nosso cursos de calibração, nossos cursos na área de metrologia em geral, como eu já falei, de calibração, incerteza de medição e assim por diante, ok? Bom, vocês têm o nosso telefone, nosso WhatsApp de contato, façam contato, né? Façam um comentário ali embaixo. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado por você estar aqui conosco e até uma próxima aula. Um grande abraço e vamos em frente, colabore aí com o CCT, dê o seu like para que a gente possa crescer e o Google reconhecer toda essa competência, já que falando tanto em competência aqui, né, hoje nessa aula, do CCT na administração de treinamentos. E como muitos afirmam a gente que nós somos referência nisso aí. E é um prazer e é muito bom a gente ouvir isso aí. Um abraço, até a próxima, até mais. Tchau, tchau.